Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Inverter na Prática. Hoje nós vamos fazer uma aula muito especial, como não deixa de ser as outras também. Vamos fazer um resumo do que é uma fonte linear e uma fonte chaveada. Quais são as diferenças? Muitos alunos nos perguntaram, tá, não entendendo o que é a diferença de uma e da outra, né? Onde que se usa uma fonte linear e onde que se usa uma fonte chaveada. Aí o Roberto vai discriminar tudo isso aí, explicando na prática, como o próprio nome do nosso treinamento diz, na prática. Tudo bem, Roberto? Tudo jóia? Tudo bacana, Rogério, tudo bacana, pessoal, tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Então vamos preparar certinho para fazer mais essa aula, tá? Essa aula nós estamos com um horário diferente agora, todo dia às 19 horas, né? Todo dia não, segunda, quarta e sexta, tá? 3 vezes por semana, às 19 horas. E é importante que você se inscreva lá no nosso site, inverternapratica.com.br, deixe lá marcado o seu melhor e-mail e faça a confirmação do e-mail que nós vamos enviar. Assim que você confirmar, você precisa ir lá na tua caixa de e-mail, achar ali na caixa de entrada o e-mail que nós enviamos para você e entra lá em confirmar. Somente assim você vai estar confirmando para estar participando dessas aulas, a gente poder enviar e-mails para você falando dessas aulas, tá certo? Então vamos para mais um conhecimento muito bom aí que o Roberto vai estar passando para você. E aí o Roberto vai estar explicando essa diferença, né, Roberto? Que tem muita gente questionando, né? Mas fonte linear, o que é fonte linear? Fonte chaveada, por que fonte chaveada? Já tem as aulas passadas aqui, depois se vocês quiserem, eu até posso deixar aqui na descrição, aqui embaixo, sobre o que ele falou, o Roberto falou fonte linear e fonte chaveada, que foi a última agora que nós fizemos, tá? E onde ele teve mais de uma aula, inclusive, mostrando essas duas fontes. E agora essa daqui é o resumo dela, é o como que ela é feita, uma aula explicando para a pessoa entender e fixar bem, que isso daí é a base, pessoal. Então a base é muito importante que vocês entendam para começar a inicializar no conserto de placas. Se você não entender o básico, dificilmente você vai conseguir entender o avançado. A gente percebe que muitos técnicos já querem chegar aprendendo, né, Roberto? Já tem algum conhecimento de placa, de eletrônica e já vai querendo avançar no curso, querer consertar a placa, aí é onde que cai do cavalo. Né? Que aí é onde que acaba descobrindo que as placas de ar-condicionado são diferentes de outros tipos de modelo. Primeira coisa que eles pedem, né, Roberto, qual que é? Esquema, né? Diagrama elétrico. Primeira coisa que é o esquema. E as placas de ar-condicionado normalmente não tem esquema, tá? Normalmente não tem esquema. Tem sim, você identificando ali as funções de cada componente, fazendo uma análise dela, tá? E isso que o Roberto está explicando, né? Nessas últimas aulas, é isso que ele está explicando, para você conhecer a base, conhecer como é que é uma fonte, como é que é o princípio da placa, para aí sim entender sobre os seus defeitos, tá? Então é muito mais prático você entender dessa forma, porque não tem esquema, tá? Os poucos esquemas que tem, o Roberto disponibiliza lá na plataforma para os alunos, mas ele mesmo tem que fazer esse esquema na mão ali, desenhando bloco por bloco, não é a placa toda, ele vai fazendo bloco por bloco, chega a demorar uma noite inteira, ele fica até de madrugada fazendo esses blocos, que isso aí é disponibilizado ali para os alunos do Inverter na Prática. Mas hoje vocês têm aqui, gratuito, tá? Uma aula sobre a diferença de fonte linear e de fonte chaveada. Com você, Roberto. Beleza, Rogério. Beleza, pessoal. Vamos lá, então, para visualizar as placas aí, para a gente fazer uma análise e identificação das fontes. Beleza? Vamos lá, Rogério. Legal, vamos passar, então. Aqui. Pronto. Aí, Roberto, prontinho. Ok. Vamos lá, pessoal. Deixa eu só tirar o... Eu estou vendo uma apostila aí embaixo. Bacana. Essa apostila, você está sabendo já que nós vamos fornecer essa apostila aí? É? Essa apostila aí nós vendíamos ela no nosso treinamento presencial, tá? Nós vamos estar integrando totalmente de graça para quem tiver inscrito. Vai ter um link específico, né? Vai ter um link específico rodando aí no Face, rodando no YouTube sobre essa apostila, exatamente, Roberto. Essa apostila aí, tá? E vai dar uma mão muito grande. Né? Aí, a apostila que nós cobramos aí de 250 até 350 reais, nós vamos entregar gratuita, Roberto, essa apostila aí. Tá? Entregar gratuita para quem tiver o interesse em receber essa apostila, certo? Vamos colocar o link certinho onde você pode receber essa apostila aí totalmente gratuita, uma apostila que é paga. Nós vamos entregar aí para você poder acompanhar melhor essas aulas que nós estamos passando, né? Mas vamos ao que interessa, Roberto. Fonte linear e fonte chaveada, a diferença dela.
por alto aí, nós já vimos por alto aí as fontes, né, tanto a linear como a chaveada, mas vamos fazer uma análise nas placas agora, ok? Tá ouvindo aí, Rogério? Tudo tranquilo? Tá, eu vou só cortar o som da mesa, deixar só do celular, acho que é isso, né? Perfeito. Isso, Então vamos lá. Eu tenho aqui as placas, essa aqui é uma LG convencional, uma plaquinha universalzinha, né? Essa placa aqui também é uma placa que usa uma fonte também linear. Aqui eu tenho uma Midea Carrier, da unidade interna, que já usa uma fonte chaveada. Vamos lá, para definirmos, deixa eu mostrar essa aqui também. Isso aqui é uma fonte de máquina de lavar, também usa uma fonte chaveada, ok? Usa uma fonte chaveada. Aqui nós temos um outro circuito que é de um VRF, tá? Itachi, que também usa um chaveador também, só que essa placa aqui, ela não entra AC nela, simplesmente a DC. Nós temos os nossos testes que nós fazemos para testar todo tipo de placa, inclusive essas placas, em testar o chaveamento dessas placas. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui eu tenho uma placa eletrônica que tem uma fonte linear. Qual é a diferença entre esta placa e uma placa que, vamos supor essa aqui, que é uma fonte chaveada? A fonte linear, todas as placas que têm a fonte linear, ela usa um transformador rebaixador de tensão, tá? Tipo esse transformador aqui, ok? Tipo esse transformador aqui, tá? Então, as placas que usam esse transformador rebaixador de tensão de 220 para 12, para 18, para 7,5, para 9, que seja a tensão, tá? Essa fonte é uma fonte linear. Ela é composta pelo transformador, tá? Rebaixador de tensão, que entra o primário do transformador e o secundário, que sai 12 volts, passa pela retificação, que nós já vimos, ok? Passa pela retificação, passa pelos filtros, capacitores filtros, juntamente com o regulador de tensão. E aí vai para o circuito, alimenta o circuito. Então, para você analisar de vista, você olhando por cima, essa placa usa fonte chaveada, ou essa placa usa uma fonte linear, basta você ver que a fonte linear, ela usa um transformador Chopper, tá, de núcleo saturado, cujo qual a linear não usa. Então, essa aqui, ó, tá vendo, o transformadorzinho amarelo, ele tem tanto o primário quanto o secundário, e ele trabalha sempre juntamente com o gerador de PWM, tá? Então, essa fonte, a diferença entre essa aqui e essa aqui, você logo vai ver que existe um transformadorzinho, tá? Ó, um transformadorzinho pequeno, que é um transformador aí, que faz aí a fonte chaveada, ok? Enquanto que essa aqui, que é linear, as duas de cima aqui são lineares, usam os transformadores maiores, tá? As vantagens das fontes chaveadas em cima da fonte linear são muito grandes, tá? Calcula-se, por exemplo, nas placas de ar-condicionado de grande porte, se eu fosse usar um transformador rebaixador de tensão nas placas de grande porte, o transformador seria um monstro, seria um transformador bem grande. Enquanto que, uma vez que ela vai para a fonte, é transformada na fonte chaveada, o transformador é bem pequeno e faz a mesma função, com filtro melhores, tensão melhores, para o funcionamento do circuito. Beleza? Então, para você diferenciar, olhando por cima, basta você vai ver sempre um transformador, às vezes ele muda de cor, igual esse aqui, por exemplo, ele é preto, mas amarelo dos lados, ok? Ó, preto por cima, um transformadorzinho Chopper, tem primário e secundário. Esse aqui também, ó, tá vendo? Amarelinho, mas ele pode ser de outra cor, tá bom? Ele pode ser preto, ele pode ser azul, ele pode ser de outra cor, ok? Mas não importa, basta você identificar que a entrada de tensão do transformador é sempre na placa, enquanto que esses componentes aqui, muitos deles são fixos na placa, mas geralmente as placas de ar-condicionado são separados, tá? São os transformadores rebaixadores de tensão. Geralmente eles são separados
das suas unidades. Mas acontece, se você vai pegar placa eletrônica de geladeira ou de outros tipos de equipamento, que vai ter um transformador rebaixador de tensão, a fonte é linear, e ele vai estar fixo, soldado na placa. Isso acontece também, tá bom? Nas placas de ar-condicionado, só foram as mais antigas para acontecer isso. Nas novas, os modelos novos de ar-condicionado, todas elas estão vindo com fonte chaveada. Raramente você vai pegar umas placas modelo novo aí com fonte linear, tá? Exatamente por causa do custo, tá? Custo e benefício que a fonte chaveada traz em torno aí da diferença da fonte linear, beleza? Então, olhando por cima, nós temos aqui a entrada de tensão, a NLN, tá? Temos aqui a entrada de filtro de linha, tá? Circuito LC, ok? Composto aí pelos capacitores supressores, tá? X1, ok? Tem também X2 e Y também, Y e X, são as diferenciais dos capacitores de linha de filtro e onde eles trabalham, tá? Geralmente trabalham aí para detecção aí da AMI, tá? Interferência de campo eletromagnético na entrada de filtro. Temos aqui, então, os diodos que retificam a tensão ela entra AC e sai DC ou VCC, tá? Passa pelo filtro aqui, o NTC, passa pelo filtro, tá? Entra no dreno aqui do gerador de PWM, e daqui, então, vai uma tensão pulsante, VCC, para o transformador Chopin, do primário transformador Chopin, e aí sai VCA, tá? Então, a tensão, ela entra VCC pulsante e sai VCA, e aí é retificada novamente pelo um diodo, e aí vai para o regulador que, porventura, manda aí para o circuito afora das placas, tá? Então, a fonte chaveada nada mais é do que isso aí, tá? Os defeitos são muito corriqueiros nessas fontes, tá? Fáceis de consertar, fáceis de testar. Nós temos no nosso curso aí, nós temos vários testes que nós fazemos, se o defeito está pós-fonte ou antes da fonte, tá? Nós ensinamos os alunos a detectar o defeito, se o defeito está no chaveamento ou pós-chaveamento. Ensinamos os alunos a detectar a linha em curto, pós-chaveamento, tá? Ou antes até também do chaveamento. Então, se torna muito prático e fácil a detecção dessas placas eletrônicas aqui, seja ela fonte chaveada ou seja ela fonte linear, beleza? Então, essas plaquinhas aqui, ó, vocês estão vendo aqui, são placas que fácil de consertar, pessoal, só que é o seguinte, há um detalhe que nós precisamos ter dedicação, nós precisamos ter a vontade de aprender a consertar esse tipo de equipamento, tá? Hoje nós vemos aí no Brasil afora, aí, que está tendo uma defasagem muito grande de técnicos que consertam essas placas. Essas placas são placas caras, tá? São placas bem caras, valores altos, tá? Essas aqui são até mais baratas, porque é da linha da unidade interna, mas tem placa da unidade externa aí, igual essa placa aqui mesmo, custa mais de R$1.000, quase R$2.000 uma plaquinha dessa, tá? E fácil de consertar, tá? E você cobra aí uma grana boa em cima desse tipo de equipamento. Beleza, pessoal? Então, assim, fonte chaveada, para me identificar a fonte chaveada de uma fonte linear, por cima, eu vou olhar se ela usa um transformador rebaixador de tensão, ela é linear. Se ela, muitas das vezes, usa um transformador soldado na placa, tá? Vai estar aqui, ó, soldado na placa, transformador soldado na placa, e eu vou ver aqui que tem aí os diodos que faz essa transição da rede AC para DC, tá? São retificadores, tá? Que transformam a tensão AC para DC, tá? E é fácil de identificar isso aqui. Não existe aqui gerador de PWM, existe sim os reguladores, tá? 7812, às vezes você vai encontrar o 7805, ok? Então, a diferença muito grande entre você verificar uma placa que tem um transformador deste tamanho aqui, ó, tá vendo? Com uma placa que tem um transformador, olha o tamanho desse transformador. Então, essa aqui é um chaveador, é um transformador numa fonte chaveada, ok? A diferença é muito grande. Então, você olhando visualmente, você já vai ver, tem um transformadorzinho amarelo, tem um gerador de PWM, beleza. Então, essa fonte aqui é uma fonte chaveada, tá bom? Neste caso aqui, você não vai ver um PWM, tá vendo? Não existe um PWM aqui, tá?
Não existe o PWM, mas existe um componente aqui que substitui ele, um transistor que substitui o PWM, que é um chaveador. Tá? Então, em muitos casos, você vai ver uma mudança na placa, mas é fácil de você identificar e você analisar também o circuito. Tá? Então, pessoal, é muito fácil você identificar fonte chaveada com fonte linear. Tá bom? Roberto, fonte linear, ela usa um transformador. Oi. Só uma pergunta. Então, uma forma também da gente já identificar também é sobre a questão da idade do equipamento, né? Equipamentos mais antigos vão usar tudo fonte linear, é isso? Sim, a maioria deles usam, sim, a fonte linear. Um exemplo aqui, essa placa aqui, ela não é muito nova, tá? Essa placa aqui é um pouco antiga, mas ela já usa a fonte aqui, a fonte todinha dela, ela tem um circuito aqui AC Detect, tá? Um detector de tensão, ela tem já uma modernidade, você vê que essa placa aqui, ela tem mais ou menos em torno de uns 10 anos, tá? E já tem o chaveamento. Já é fonte chaveada. Já chaveada, fonte chaveada, já tem um chaveamento, tá? Então, assim, a fonte chaveada, ela não é agora, não vem de agora, entendeu? Ela vem de muito tempo, já isso aí na Europa já há muitos anos. No Brasil, que ela está se firmando agora, tá? Mas, assim, nas placas eletrônicas de ar-condicionado também, que agora lançou vários modelos, de 10 anos para cá, a tecnologia avançou muito nas linhas de ar-condicionado, máquina de lavar, geladeiras inverter, então, avançou muito. Entendeu? Então, nós temos que estar sempre acompanhando essa tecnologia aí das mudanças das placas. Entendi. Roberto, outra coisa, no curso lá, eu sei que nós temos, você também ensina a eliminar esse tipo de fonte, colocar uma fonte externa. Essa fonte externa pode ser colocada tanto na chaveada como na linear? Então... veja bem, nós ensinamos o pessoal lá a fazer isso, sim. Só que o que eu deixo bem claro para o pessoal é o seguinte, deixa eu pegar uma placa aqui. Só falar meio por cima, só explicando, né, se dá ou não dá para fazer. Sim, então, deixa eu explicar aqui o seguinte, eu tenho aqui uma placa, tá vendo? Uma placa da unidade externa, cara, absurda, muito cara essa placa, uma placa de 24.000 BTUs, a placa dessa aqui, a variante aí de 1.000 e poucos reais, tem placas, pessoal, que custa até mais caro, tá? Tem placa que custa aí 3 para 4 mil, depende muito da placa. Então, num caso específico, vou dar um exemplo, digamos que essa placa aqui, ela custa em torno de 2 mil reais, um exemplo, tá? Essa placa custa os 2 mil reais, e queimou o chopper, queimou o transformador chopper, queimou a fonte aqui, eu não tenho o outro chopper para colocar e vou jogar a placa fora, de maneira nenhuma. É isso que nós ensinamos. Nós ensinamos o pessoal a tirar toda a fonte, a eliminar toda a fonte e colocar uma fonte secundária, uma fonte com toda a tecnologia necessária para a placa funcionar. É isso que nós ensinamos, tá bom? Porque beleza? Isso daí, a preferência é que mantenha a originalidade da placa, é isso, né? O que tiver isso. Danificado, só troca o componente. Nada ele fazer adaptação. Perfeito. Isso, exatamente. Eu só falo isso no último caso, tá, Rogério? No último caso aqui, caso extremo, que nós ensinamos o pessoal a fazer em casos extremos, tá? Mas, assim, preferência manter a placa sempre original. E se eu mudar a fonte dela, funciona? Funciona perfeitamente, como se fosse a placa estivesse na sua originalidade, tá bom? Se tivesse original. Legal, muito bom. Não, essas diferenças aí, excelente. E pelo menos agora, acho que está todo mundo entendido, né, pessoal? O que é fonte linear e fonte chaveada? Quais são as diferenças, né, dela? E agora a questão de mais detalhe aprofundado, isso aí vai estar dentro do nosso curso lá, onde que você vai aprender com mais detalhe, com mais profundidade, onde o Roberto acaba ensinando. Deixa eu só mudar aqui a tela nossa aqui já. Só um minutinho, deixa eu trocar aqui o microfone. Pronto. Remover essa. Cadê o senhor Roberto? Tá aqui. Pronto, legal, Roberto. Muito bom. Essas informações que eu acho muito importante, Roberto, eu tô batendo muito nessa tecla, a questão do básico, a questão das coisas simples, das coisas simples que vai fazer o principal. A gente muitas vezes quer se aprofundar muito em erros, quer se aprofundar muito e
E aí eu estou percebendo cada vez mais, conversando com os alunos, que falta essa base. Alguns alunos estavam avançados, indo lá na frente, estudando algumas coisas, e de repente a gente falava alguma coisa, ou você mesmo dizia alguma coisa, e percebia que não faltava o básico. A gente vê muito isso na questão das perguntas que a gente responde dentro da plataforma, onde os alunos têm a possibilidade de colocar a sua pergunta ali. A gente percebe que algumas perguntas falta a base. Então, por isso que eu estou insistindo muito nessas aulas básicas, né? Por isso que eu estou insistindo muito onde que quem quer realmente aprender a consertar placas tenha essa inicialização, tenha esse conhecimento do básico, das coisas simples, que aprendeu simples, depois vai partir para a questão de coisas mais complicadas. Porque às vezes o cara quer chegar, como hoje na internet, é tudo muito rápido, tudo muito fácil, você consegue as coisas mais rápidas, acha que o aprendizado também pode ser dessa forma. E aí acaba pulando etapa, queimando etapa, e onde não tem consegue adquirir o conhecimento. Ou se consegue parte dele. Aí na hora que se encontra uma dificuldade maior, não consegue o respaldo correto para poder resolver aquele problema maior. Por quê? Não entendeu o circuito, não entendeu como que é o funcionamento de uma placa de ar-condicionado. E essas aulas que nós estamos fazendo aqui às 19 horas, que o Roberto está ministrando, é muito boa para isso. Então, caso você esteja curtindo, gostando dessa aula aqui, desse tipo de aula, tá? Eu queria até que você comentasse abaixo desse vídeo, né? O que vocês estão achando desse novo modelo de aula, dessas novas formas que nós estamos vendo. Nós fizemos umas aulas passadas, estava sendo muito mais aprofundado, que nós achávamos seria interessante, mas a gente começou a perceber que tinha muita carência de pessoas novas que queriam aprender, queria fazer aquela mudança de vida que a gente sempre diz, tá? De faturar mais com conserto de placa, de querer arrumar aquela placa que estava encostada lá na oficina, aquela placa lá jogada lá, que a gente fala que vale ouro, e queria arrumar ela, e não tinha a mínima condição, porque não tinha o conhecimento básico. Então é isso que a gente está passando, para atrair essas pessoas, esses novos técnicos de manutenção de ar-condicionado, de conserto de placa, para que venham aprender o básico. Quem já tem um certo conhecimento, alguma coisa, isso aí tem muita coisa, muita informação ali na internet que pode te ajudar. Outra coisa que eu queria comentar aqui também, Roberto, sobre a questão hoje de muitos cursos, que hoje já estamos, acho que você foi um dos primeiros a inicializar com esses cursos, na época do DVD, questão aí de uns 4, 5 anos atrás, você foi um dos primeiros a montar um curso que era em DVD até, depois sim passou para uma outra plataforma, e agora chegou nessa plataforma melhor, com mais de 300 vídeos, um curso bem estruturado, com bastante partes que vai levar o aluno realmente ao conserto de placa e o bom conhecimento. E a gente percebe uma crescência de ofertas de curso, até mesmo com valores bem baixos, valor bem para a pessoa realmente entrar e estar conhecendo. São bons esses cursos? Sim, claro, cada um tem o seu valor, é bom sim, tá? Mas o curso Inverte na Prática, eu posso dizer para você, inclusive com alguns depoimentos de alunos que a gente sempre está coletando, é um curso completo. Ele é do básico até o mais avançado, tá? Então é um curso mais completo, é um curso bem estruturado, que vai pegar a pessoa do básico que conheça quase nada ou nada de eletrônica, até mesmo os caras que conhecem bem. Isso se dá, mostrando os caras que conhecem bem, o alto número de renovação que a gente tem. Como os alunos antigos, depois de um ano ainda vem e renova, e outros renovam. Tem o caso mesmo do senhor Ernesto, tá? Ele renovou acho que umas 3, 4 vezes. Todo ano que acaba, ele vem e renova de novo, e está sempre fazendo conhecimento, tendo mais conhecimento, buscando, ele não para de renovar. Por quê? Porque isso é uma coisa que dá base ali para ele, uma coisa que dá firmeza, que as coisas novas que você vai descobrindo. Agora, uma coisa nova que você está fazendo agora para os alunos, que é a manutenção de placas de lave seca, certo? Nós estamos, então, no curso, Rogério, nós estamos dando, além das placas, ensinando a consertar, detectar todo tipo de defeito. Hoje eu gravei muita aula de esquema, só com esquema elétrico, eu fiz muito final de semana, e estamos aí trabalhando aí nos inversores de frequência, passando para os alunos, vídeos aí de placa de máquina. Hoje eu fiz também como funciona o esquema elétrico da máquina de lavar, completinho eu fiz, tá? Já gravei, vai subir para você subir para o pessoal. Então, assim, nós estamos inovando, sempre querendo aperfeiçoar mais
para que o aluno ganhe mais dinheiro ainda. Exato. Pensando assim, na tecnologia inverte, né, Roberto? Uma coisa que você sempre fala para mim, né? Nós somos especialistas em tecnologia inverte, independente na onde que ela é aplicada, tá? Então, o Roberto está pegando coisas que é ver que o aluno tem a dificuldade, como a pessoa tem dificuldade, e passando esse conhecimento, né, da tecnologia inverte. Onde os inversores são aplicados, o Roberto está lá, tem conhecimento e vai estar dando esse respaldo ali, dentro do possível, né, para que os alunos venham também a ganhar dinheiro, a faturar mais, não somente com placa de ar-condicionado. Isso é muito bom. Então, eu percebi um crescimento muito grande da plataforma, realmente melhorou bastante isso daí, e aos poucos nós estamos passando, transmitindo conhecimento aqui, né, com essas aulas gratuitas. É só uma pequena parte só mesmo, tá? Onde que as coisas maiores estão todas lá dentro do curso, que é disponibilizado para os alunos, e graças a Deus estão, uma grande maioria, a gente não consegue agradar a todos, é lógico, uma grande maioria estão felizes demais dentro do que é ofertado, certo? Bom, Roberto, eu acho que essa aula por hoje foi bem explicado, bem esclarecedor, aula simples, direta, bacana, tá? Como as aulas tuas têm sido feitas. No próximo fim de semana agora, sexta-feira, vamos passar mais uma aula, 19 horas, mesmo horário aqui, vamos passar mais uma aula de informações básicas de eletrônica, né, aplicado tanto no inverter, como, na verdade, vamos chamar de tecnologia inverter, né? Alguma aula que é aplicada na tecnologia inverter, nós vamos fazer para a próxima aula agora. É isso aí, Roberto. Tá? É isso aí, Rogério, é isso aí. Pessoal, então fica ligado, tá? Fica esperto para deixar seu melhor e-mail ali no nosso site para que você receba essas aulas, tá? E agora logo vai estar chegando para vocês uma apostila. Essa apostila aí, mostra ela aí, Roberto, para nós meio. Entrega ela ali só para essa apostila aí vai estar chegando para vocês. Olha só que bacana. Tá? Acho que em torno de 18. Isso, em torno de 18. Ela é bem completinha, tá? Nós fizemos ela, contém alguns esqueminha. Tem. Até a página 18 dela, tá? Tem bastante informação, tá? Bastante coisa boa. Isso aí vai ser inteiramente gratuita, né, Roberto? Quem fez nossos cursos presencial já viu essa apostila, já tem essa apostila, né? Aí sabe quanto pagou pelo curso. Ela é toda colorida, né? Exatamente. Legal. Beleza. Aí nós vamos entregar para você, para que simplesmente que você participe aí das nossas aulas, tá? Que você curte as nossas aulas, nós vamos entregar para vocês. Logo vai ter o link certo para vocês baixarem essa apostila aí, tá bom? Obrigado, Roberto. Tudo de bom aí. Obrigado, tá? Obrigado, Roberto. Até mais. Até mais, pessoal. Obrigado. Com Deus. Até mais.